Boa noite, pessoal, tudo bem com vocês? Então, hoje nós teremos o resumo do nosso conteúdo, assim como vocês me pediram, tá? Eu sei que tem muito conteúdo e às vezes pode bagunçar um pouquinho. Hoje eu vou tentar fazer um resumo dessa matéria para vocês ali meio rápido, mas, tá? Que vocês possam entender o ciclo e a ordem desses hormônios, de como eles são produzidos. Eu sei que a gente veio de trás para frente, mas aqui a gente precisava, assim, debulhar delicadamente cada um desses hormônios nesses órgãos e ir até a fonte dele. Depois também que eu terminar os hormônios hipofisários e terminar os hormônios hipotalâmicos, eu vou descer de novo um resumo, só que de cima para baixo para vocês entenderem, tá? A produção, tudo bem mais fácil. Esse vai ser um resumo só para vocês não se perder na metade do caminho. Se mesmo assim, depois dessa aula, vocês ainda ficarem com alguma dúvida, pergunta, fale, toque no ponto para mim, que eu posso dar mais uma pincelada, posso comentar um pouquinho mais sobre o assunto, às vezes que vocês acham que precisa, tá? Então vamos lá. O que são os hormônios? Hormônios, eles vão ter a função, tá, no nosso organismo de regulação, de desenvolvimento de alguns órgãos e o estímulo para a produção de outros hormônios. Então, basicamente, essa é a função dos hormônios. Lembrando que, tá? Quando esse hormônio atingir ali um órgão, ou desenvolver um órgão, ou estimular a produção de hormônio, ele vai estar, então, estimulando todo o nosso metabolismo ou estimulando o funcionamento de um órgão específico para a funcionalidade do nosso corpo. Então, os hormônios, eles têm a responsabilidade de equilíbrio do nosso corpo. Então, todo o nosso bem-estar, todo o nosso desenvolvimento do nosso organismo, metabolismo, vão estar sendo controlados por esses hormônios. Então, sem eles, é impossível a sobrevivência, tá? Eles são essenciais para a nossa vida. Nós vamos ter, então, esses hormônios estimuladores, eles vão ser produzidos lá no hipotálamo, e a gente vai estudar cada um deles ainda, tá? Como eu disse para vocês no início da aula, eu vou descer, depois que eu chegar neles lá em cima, eu vou descer com eles lá de cima até embaixo com vocês, pra gente, né, entender o processo bem certinho. E os hormônios hipofisários, que são o que a gente está vendo agora, e a gente vai ter os hormônios hipofisários da adenohipófise e da neurohipófise, e a gente só viu da adenohipófise até agora, tá? Mas não se preocupe que a gente vai estar vendo isso mais para frente da neurohipófise. Esses hormônios hipofisários, eles vão ser gerados por quem? Pelos hormônios produzidos lá no hipotálamo. Então, vai descer o hormônio na hipófise, tá? Vai estimular a hipófise a produzir. Ah, professora, mas esses hormônios hipofisários como é que eles vão decidir assim? Ah, agora você vai produzir, sei lá, o TSH. Agora você vai produzir o FSH. Não. Eu só digo assim, hormônios estimuladores, para vocês não bagunçar muito a cabeça. Por quê? Cada hormônio produzido no hipotálamo vai ter a sua função de estimular um hormônio diferente na hipófise. Então, por exemplo, o hormônio X no hipotálamo vai desenvolver o hormônio Y na hipófise. Um outro hormônio produzido lá, W, no meu hipotálamo, vai produzir Z na minha hipófise, entendeu? Então, existem hormônios específicos que vão estimular hormônios específicos na hipófise. Então, cada um vai ter a sua função de estimular um hormônio diferente. Só que a gente não se preocupa. Isso a gente vai ver ainda nos hormônios hipotalâmicos, tá? Esses hormônios hipofisários, eles vão ter uma grande função, que é a função de estimular a produção de mais hormônios em órgãos diferentes, tá? Então, vamos relembrar. Então, como eu tinha dito, esses são os hormônios, tá? Hipotalâmicos. Esses nominhos, essas letrinhas aqui, vocês vão aprender, tá? Cada um deles vai ter a função de estimular um hormônio, tá? Que são esses aqui, o TSH, o ACTH, o FSH, o LH, GH, prolactina, tá? Cada um desses aqui vai ter a função de estimular a produção desses aqui, tá? Na neurohipófise, até pode ignorar isso aqui, a gente ainda vai aprender sobre esse hormônio, mas não se preocupem, tá? Só se preocupem em saber que na adenohipófise
através de hormônios hipotalâmicos que vão estimular, vão descer até a minha hipófise e vão falar assim, opa, agora eu preciso de TSH, tá baixo lá no meu organismo. Vamos produzir? Vamos. Então ele vai produzir o TSH. O hipotálamo vai receber o estímulo no cérebro, tá? Até ele, que vai dizer que não tem um ACTH. E assim por diante, tá? O hipotálamo vai receber o estímulo de que tem falta ou excesso desse hormônio. E dependendo se há falta, ele vai fazer e liberar hormônios para a hipófise para dizer produza mais. Ou ele vai dizer para a hipófise, opa, ele vai mandar hormônios inibidores, tá? Que vai dizer, opa, parou e a produção desse hormônio, tá? Isso a gente vai ver mais pra frente, mas só para vocês entenderem como é que é o processo, tá? Então, na hipófise vai ter esse estímulo, essa produção, e, por exemplo, o TSH, quando ele é produzido na hipófise, ele vai para a corrente sanguínea e vai chegar até a minha tireoide. E lá na tireoide ele vai se instalar, ele vai estimular a tireoide a produzir o T3 e o T4, tá? Que são os hormônios tiroidianos. E se, tá, esses hormônios estiverem desregulados, ou o TSH estiver em baixa quantidade, e esse T3 e T4 não estivesse funcionando, e a gente já viu isso, mas se tiver os níveis desregulados, esse indivíduo pode estar tendo ali um problema de hipotiroidismo ou hipertiroidismo. Hipo, quando tiver baixa quantidade desses hormônios, hiper, quando tiver excesso desses hormônios, tá? O ACTH vai ser produzido também lá na minha hipófise quando precisar, tá? Chegar até onde? Lá na minha glândula suprarrenal. E isso foi a primeira matéria que a gente viu esse ano. Tá lá os meus rins bonitinho, a glândula suprarrenal, ela vai estar chegando até essa camada superior, tá? Chamada de glândula suprarrenal, e ela vai ser responsável ali pela produção do cortisol. O cortisol, ele é um hormônio fundamental, porque é ele que estimula, tá? Então, quando a gente precisa de um estímulo maior para o nosso organismo, quando a gente passa por algum impacto, algum susto, a gente precisa desse cortisol para reagir. Então, a importância do cortisol é fundamental. Sem o cortisol, a gente não tem, vamos dizer assim, o ânimo para trabalhar. Então, pessoas com baixo cortisol têm a tendência de emagrecer muito. E pessoas com excesso de cortisol tendem a engordar muito. O FSH e o LH vão ser hormônios que vão estar atuando juntos. Por quê? Eles vão estar atuando lá nas gônadas. Quem são as gônadas? São um sistema reprodutor tanto feminino quanto masculino, tá? Então, eles vão ter a sua função ali de produção, de espermatozoide, vão estar ali relacionados com a liberação de óvulo, com a formação de folículos, todo o ciclo menstrual da mulher. Então, tanto no homem quanto na mulher, eles estão presentes, eles precisam estar presentes para que isso ocorra, todo esse processo e esse funcionamento do sistema reprodutor. O GH, ele vai estar presente, tá, no nosso organismo, atuando em todas as células. É o hormônio mais atuante no nosso organismo. Ele vai atingir todas as células, desde crescimento de celular, desenvolvimento ali dos nossos órgãos, tudo. Ele vai estar relacionado com o nosso corpo. Em específico está ali o osso, por quê? Ele é chamado de hormônio do crescimento, porque ele faz tudo crescer, ele faz tudo se desenvolver. Tá? Mas ele está em relacionamento porque os ossos, quando crescem, eles dão a estatura, né, para o ser humano. Então, por isso o hormônio do crescimento. A prolactina, ela é um hormônio que vai estar atuando principalmente nas mamas, mas, obviamente, os homens também têm. Ainda existem muitos estudos sobre realmente a funcionalidade da prolactina, mas sabe-se que existe sim mais funções para ela, porque ela está presente nos homens, tá, em uma quantidade, né, razoável, assim como praticamente está nas mulheres. E a sua função no homem não é de produção de leite nas mamas, né? A prolactina, ela está atuando tanto no homem quanto na mulher em diversas funções. A prolactina também está relacionada ao aumento das mamas, também está relacionada à fertilidade, então ela tem diversas funções. Nas próximas aulas, a gente vai estar vendo sobre a neurohipófise, qual é a sua função no nosso organismo, por que, né, ela
no que ela atua, que hormônios ela é estimulada. E depois que a gente terminar a neurohipófise, então a gente vai para o hipotálamo, ver todos esses nominhos aqui, tá? Essas siglas aqui que não parecem nem um pouco bonitas, mas são tranquilos, tá? Assim como a adenohipófise foi tranquilo, a gente viu ali a produção dos hormônios que vão estar ali regulando o nosso organismo, tá? O hipotálamo também vai estar responsável para que esses hormônios da adeno e da neurohipófise estejam sendo secretados. Então, pessoal, essa foi nossa aula de hoje. Espero que vocês tenham entendido. Foi um resumão bem rápido para vocês, mas se ficou, gente, algum ponto que vocês gostariam que eu esclarecesse mais, tá? Me avisa que eu posso estar esclarecendo. No começo das nossas primeiras aulas, a gente viu ali o suprarrenal e a tireoide. E basicamente, tá? Tudo que a gente viu agora nos hormônios hipotalâmicos já foi um resumo daquelas aulas. Então, o que realmente vocês têm que saber é isso, essa produção, como é que esses hormônios são produzidos, qual a importância deles no nosso organismo. Mas se ficou algum ponto que vocês gostariam, professora, dá mais uma reforçada nisso aqui, eu gostaria que assim debulhasse um pouquinho mais, eu debulho na próxima aula, posso pegar aqui de cada hormônio de novo, tá? E dar uma debulhada, um resumão deles, tá? Fica ali do critério de vocês. Se vocês acharam que essa aula foi o suficiente para dar esse resumão, beleza. Mas se não, me avisa que a gente pode fazer um resumo um pouquinho mais caprichado em relação a cada um desses hormônios aqui, ok? Pessoal, é isso. Fico com vocês até o restante dessa aula. Um bom restante de aula para vocês e uma boa noite.